Senhor Deus, ó Pai, usa ela com poder e graça, Senhor determinação, Deus, Senhor Deus, ensinamentos do céu, Jesus. e o coração de Deus Sim, Senhor, venha Jesus, ó sobre Pai. esta casa Sim, Senhor Deus, e neste lugar, Senhor, reveste espalhe teu sangue, Jesus. a gratidão, a Senhor misericórdia Deus, nos Senhor nossos Deus. corações, Sim, Jesus. e que nós possamos cada Senhor, dia nossa mais vida, meu Deus. crescer no entendimento, na sabedoria e no discernimento de Deus, para que nós possamos avançar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Glória. Ela pediu para eu ficar aqui. Ela vai ficar Você leu o Salmo 91, que a sua versão é uma. E eu leio o Salmo 121, tá bom? Então, que na verdade não é uma oração que nós vamos fazer. Oração, vamos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, queridos. Amém. Deus é bom, né? Deus é fiel. Eu estava sentada ali, logo eu mesmo sentada orando, Deus trouxe uma direção para mim aqui, Deus me deu uma visão, e aí eu partilhei com a pastora Elizabeth, e ele pediu que eu orasse. Isso não é um amuleto, eu não tenho, isso foi direcionado pelo Espírito Santo para a minha vida, para nossas vidas aqui essa noite. Ele falou que nós orássemos o Salmo 91 e o Salmo 121, né? Porque eu não comentei nada com ela, nem ela comigo a respeito disso, mas Deus me mostrava assim uma artimanha do Satanás querendo derrubar, para destruir, para ter um acidente aqui dentro. Mas o Senhor disse assim, vai lá e levanta mesmo a tua voz, profetizando a minha palavra aqui dentro deste lugar. Isso não é um amuleto, eu não tenho hábito de fazer isso, é o Senhor que me direcionou para fazer isso. Então, se é direcionado por Deus, irmãos, então a gente vai fazer porque Ele é o dono da obra, Ele sabe o além, o que vem acontecer, né? E nesta noite, Deus está dizendo, vou quebrar a muralha, vou destruir gigante, oh glória. Amém, glória a Deus, eu creio. Vou destruir. É noite de socorro, é noite de livramento, é noite que Deus quebra laço aqui nessa noite, oh glória. Vamos lá no Salmo 91, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita, quem souber pode repetir, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei minha salvação. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Amém. Oh, glória. Glória. Diz que Ele é bom, irmão. Ele é nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Você que entrou aqui dizendo, Deus, eu preciso descansar. Deus diz, aquieta o teu coração. Eu vou mudar essa sentença na sua vida. Não sei qual foi o decreto que veio.
contra a tua vida. Não sei que sentença foi lançada contra a tua vida, mas diz o Senhor nessa manhã, nessa noite, do dia que se chama hoje, estou quebrando esse laço, estou quebrando, estou mudando o cenário. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu não sabia que era a pastora Beth, ela não costuma me falar, porque ela deixa livre, ela não é a igreja assim, que caminha só dentro de tema, que hoje está uma moda, só tema. O pregador tem que pregar, mesmo que seja 3 pregações, tem que ser baseado dentro daquilo que o homem quer, não o que Deus vai direcionar. E é interessante eu acho muito interessante que é a mesma conexão que ela tem com Deus, Deus tem comigo e testifica tudo ao meu coração. E Deus falou grandemente que essa noite, o nosso bom pastor, você que tem dito assim, ó, o Senhor é meu pastor, mas está me faltando tudo. Deus diz assim, ó, para ti, cala sua boca, tu vai ver o que Ele vai fazer. Tu está dizendo, Senhor, eu não tenho isso, Senhor, eu tenho pedido, e o Senhor diz que é meu pastor. Eu estou dizendo nessa noite, Ele é o teu pastor. Ele vai prover na sua vida. Tem crente que entrou aqui dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta. Deus vai abrir essa porta. Você que falou, o Senhor é meu pastor, por que essa porta está fechada? O Senhor é meu pastor, por que essa porta está fechada? Ô glória! Começa a glorificar o nome do Senhor e para de murmurar e questionar. Deus vai abrir essa porta. Ele vai abrir essa porta. Ele é o dono da vida. Ô glória! Vocês abriram Isaías 38? Eu vou ler a primeira parte do verso 17 que Deus trouxe ao meu coração, em que diz assim, todos acharam? 8h47 já. Vou ligeiro, tá? Todos acharam, né? Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, amorosamente abraçaste a minha alma. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Vamos lá para o verso 19. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Eu vou repetir, os vivos. Quem está vivo aí? Os vivos te louvarão, como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Ei, vai ter crente aqui, vai dando vitória. Você não está morto, você está vivo, lembra bem de hoje. Verso 20, o Senhor veio salvar-me. Aqui Deus está dizendo em questão de livramento. O Senhor veio para me dar livramento essa noite. Pelo que, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Eu vou repetir, tá? O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Agora nós vamos até o verso 5 e o verso 6. Deus, não me pergunta porque Deus vem de trás para frente. É do jeito que Ele fala para mim, sabe? É assim que Deus faz comigo. Às vezes eu estou dormindo e eu acordo e Deus vai lá, dá o versículo, vem de trás para frente. Ô glória! Diz assim o verso 5. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi e teus pais, ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, eis que acrescentareis aos teus dias 15 anos. Deus está acrescentando vida de crente aqui. Você que tem dito, Deus, será que eu vou morrer disso? Deus diz, não.
Estou acrescentando os teus anos. Porém, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, ou seja, a tua casa, está entendendo? E defenderei a tua causa. Você está entendendo o que Deus está falando? Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Deus está falando em local mesmo, glória, geograficamente. Ele está falando espiritualmente também aqui. Ele está falando ministerialmente aqui neste lugar. É interessante notarmos quando Deus me deu essa palavra aqui, no verso 17, eu estava deitada e na madrugada o Senhor me deu. E falando assim, eis que para minha paz, sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Em meia guerra, Deus está trazendo paz neste lugar, pastor. Em meia essa guerra, essa luta dentro da tua casa, Deus está descendo com paz. Você que tem dito, Deus, mas olha como está essa situação. E é interessante que quando eu lendo todo o texto, estudando a palavra de Deus, quando Deus ele começa a falar através da própria boca de um homem que estava em convalescença. Ele ainda estava em convalescência, o rei Ezequias, e todos são conhecedores da palavra de Deus e sabem muito bem que é citado, é narrado no livro de Crônicas, no livro de Reis, aqui no profeta Isaías, a sentença que veio para ele ainda estava em convalescença. E nessa convalescência ele já tinha tido um bate-papo, um diálogo com Deus. Ele já tinha uma conversa muito intrigante com Deus. E começa expressando, olha Deus, que agora eu entendi que por conta dessa situação o Senhor trouxe paz para mim. Por conta desta angústia, Deus, que eu estava sentindo. E eu atentando para todo o texto, todo o contexto, a situação em que ele se passava naquele tempo. A Bíblia diz que Deus envia o profeta. E quando ele envia o profeta até o palácio, para que vá lá liberar uma palavra, um decreto para Ezequias. E que eu entendo, conjecturando, que quando chegou a notícia aos ouvidos de Ezequias, talvez soa de uma forma diferente. Então certeza que ele vem aqui para liberar uma sentença de vida para mim, de cura, de libertação. E nessa noite, meu irmão, eu quero dizer que essa sentença vai ser mudada na sua vida. E conjecturando que quando alguém informa o rei, ele é deitado em sua cama, ali, muito mal, e alguém diz, olha, está chegando o profeta Isaías. E o profeta Isaías era amigo de Ezequias. E quando ele chega como amigo, como profeta, enviado por Deus, irmãos, e muitas das vezes soa muito mal em nosso coração, nos nossos ouvidos, quando esse decreto vem do céu. E muitas das vezes as pessoas interpretam, quando Deus me leva a algum lugar para trazer uma sentença de morte, o povo diz, isso é da carne. Eu falei, Deus, é a mesma coisa que o Senhor fazia com ele, o Senhor faz comigo, né? E também o Senhor já me levou aqui num homem que estava entre a vida e a morte no hospital e eu nem sabia. E Deus mostrou na minha casa e mandou eu ligar para a esposa dele. Ele estava sentenciado à morte, eu não sabia e Deus mandou eu declarar, ligar para aquela família. Por isso que eu te falei que crente doido, Deus me escolheu para ser maluca mesmo, sabe? Porque eu falei, Deus, é coisa de louco, Deus. E o homem, irmão, ele tinha sofrido 3 infartos desenganado da medicina. E Deus mandou eu dar um recado para a esposa dele. Eu falei assim, Miriam, irmã Miriam, você está ouvindo o que eu vou falar para ti? Ela disse, Fátima. E ela começou a chorar. Eu falei assim, para de chorar. Deus vai mudar a sentença do teu marido. Ele está internado, Deus me falou. Menina, e ele estava internado. E Deus mudou a sentença desse homem. Ele está vivo até hoje. Aleluia! Deus me levou em outra casa também, irmão. Ela já partiu, mas
olha, literalmente foram os 15 anos que Deus falou. Tu vai lá, ela está com uma sentença de morte, eu não conhecia a mulher, me levaram para orar e Deus falou, tu vai lá declarar, dar um decreto, que ela tem um decreto de morte, que ela estava com câncer aqui na tireoide. E Deus falou, tu vai lá. Eu falei, Deus, é só eu que o Senhor manda para esses negócios? Que coisa. Mas o Senhor acrescentou os anos de vida e fez um milagre naquela senhora também. E é interessante que talvez soou muita alegria, soou, porque quando fala, vem o profeta trazer um recado, a gente planta uma expectativa do que Deus vai falar. E a gente pensa assim, poxa, Deus vai me surpreender, Deus vai falar coisas boas. E muitas das vezes, irmão, vem aquela sentença, mas Deus permite toda uma situação para a gente se dobrar, para a gente buscar, para a gente se humilhar. E não foi diferente na vida de Ezequias. É interessante que o profeta chega e diz, Ezequias, arruma, põe em ordem a tua casa, porque dessa enfermidade você descerá à sepultura, ou seja, você morrerá. É interessante que ele dá a mensagem, ele é apenas o mensageiro, e eu quero dizer que eu sou apenas a mensageira nessa noite. Mas o mensageiro que me trouxe aqui nesta noite, o grande Deus, Alabassuri, vai mudar a sentença, ainda que a sentença tenha vindo para você, como veio para Ezequias. É interessante que quando ele dá a mensagem, ele respeitamente dá a mensagem para Ezequias, a Bíblia não diz que ele bota a mão sobre Ezequias, não. Ele só dá o recado e vai embora e não ora. Porque assim, tem situações que Deus vai permitir na minha e na tua vida, que é um particular meu e teu. Não adianta você dizer não porque a pastora não quer orar, não porque o missionário não quer orar, não porque aquela mulher de oração é muito orgulhosa, ela não quer orar. Não, irmão, tem situações que o próprio Deus permite para ouvir a tua voz, porque hoje nós vivemos uma geração pede, porque as pessoas não querem mais buscar a Deus. Ai, irmão, estou falando, pastora Beth, acho que eu não volto mais aqui não, mas eu vou entregar tudinho. E aí ele vai embora. Mas é interessante que Ezequias, ele vira para a parede. E os estudiosos dizem que ele virou a porta, a parede, na direção de Jerusalém, irmão. Mas eu não vou me ater nos que os estudiosos falaram. Eu vou me ater aqui dentro da palavra. Não importa para que lado que foi. Eu só sei de uma coisa, que foi para o trono de Deus. A tua oração está subindo ao trono de Deus. A Bíblia diz que ele começou a orar, chorar e falar de inteireza de coração. Deus, eu agi com fidelidade. Vocês me deixam esperto aí para mim não passar do horário. Deus, eu agi com fidelidade. Deus, eu agi com inteireza de coração. Deus, me poupa dessa situação. Deus, eu preciso viver. Deus, eu preciso. Eu imagino como ele se expressou para Deus, e gemido. Porque assim, irmão, tem situações que vêm decretos para nossas vidas, que nós pensamos que é o diabo, mas não, mas aqui foi o decreto do céu. Decreto de morte. Arruma a tua casa, ordena. Sabe, olha, faz isso porque você não tem mais jeito. Talvez alguém aqui recebeu algum diagnóstico, alguém recebeu um decreto dentro da sua casa, talvez não seja de morte, mas um decreto, não vai dar certo mais de você morar aqui, olha, esses papéis não deu mais certo, você não vai mais viajar, Deus está dizendo que vai. Talvez o decreto veio para dizer não, para você desfalecer, para você não acreditar mais nas promessas que Deus tem para a tua vida. Eu quero dizer que nessa noite Deus está mudando os papéis. Deus está defendendo a tua causa. E esse homem orou, esse homem buscou, esse homem chorou com muita fidelidade, dizendo assim, Deus, eu agi com fidelidade. E eu atentando para todo o contexto, né, dessa palavra e do que antecede. A Bíblia diz que Ezequias, irmão, ele não teve referência de um pai que servia a Deus. A referência do pai dele era um homem mau, um homem perverso, um homem iníquo, um homem que era maligno, era feiticeiro. Mas nem por isso, irmão, ele deixou isso entrar no coração dele.
O que eu entendo por isso? Alguém dentro da sua casa, ou na sua família, ou no seu quadro de amizades, era algum crente. Porque a Bíblia diz que o rei Acaz era um rei maligno, perverso. Ele não tinha referência. Ele não tinha referência como um bom pai, como um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. A Bíblia diz que ele tirou todas as coisas abomináveis de dentro do templo. A Bíblia diz que ele abriu a casa do Senhor. A Bíblia diz que ele tirou toda a imundícia do altar. A Bíblia diz que ele quebrou todos os postes ídolos dali. A Bíblia diz que ele santificou todos os obreiros da casa do Senhor. A Bíblia diz que ele santificou. A Bíblia diz que ele restaurou o ministério do dízimo também, onde havia roubo. Ele fez tudo quanto foi de bom ali dentro. A Bíblia diz que ele fazendo tudo isso que era de interesse de coração, a Bíblia diz que Deus o abençoou de modo tão sobrenatural, que ele foi um rei muito próspero. E a nação de Judá e Jerusalém foi super abençoada. Porque ele quebrou os ídolos, ele quebrou a Neustã, que há muitos anos eles idolatravam aquela Neustã, aquela serpente aonde Moisés o levantou ali no deserto por ordem de Deus, mas ainda assim eles ficaram com idolatria. Ou seja, ele pegou todo o povo de Israel, ele trouxe, abriu pelos princípios da palavra de Deus, abriu a casa de Deus, pegou a lei de Deus, pegou todos os sacerdotes, purificou os sacerdotes para a santidade, para voltar-se a Deus, para que a palavra entrasse novamente no interior das pessoas, ou seja, para que eles tivessem um compromisso real com Deus. E a Bíblia diz que eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Mas com tudo isso se levanta um grande exército, um exército muito bélico, de uma força bélica, para destruir Judá. Porque assim, quando o inimigo vê que o povo de Deus está sendo abençoado, o que ele vai fazer? Ele procura uma estratégia para poder destruir o povo de Deus. E não foi diferente na vida dele. E ele fazendo tudo que era fiel. E eu quero dizer, irmãos, que muitas das vezes a gente olha e fala assim: poxa Deus, eu estou fazendo tudo que é fiel, mas eu estou fazendo tudo dentro da íntegra, tudo dentro da palavra, e assim ainda acontecem as coisas erradas para mim. Não, Deus não nos isenta de que o inimigo venha, irmão. Ele vem sorrateiramente, ele vem pelas margens, ele vem pelas beiradas, ele entra em alguma coisa, mas que ele vem para destruir. Mas o Deus que eu sirvo nesta noite, oh glória, ele veio aqui para desfazer as obras do mal. E ele está dizendo aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que esteja morto, ó, a promessa não faliu. Deus que nessa noite me trouxe aqui para ser porta-voz do Espírito Santo, ele está dizendo: ei, escuta, não vai haver falência não nessa situação. O meu Deus manda dizer que ele vai te erguer com mão forte nesta manhã, nesta noite, do dia que se chama hoje. A Bíblia diz que então ele armou um laço. Senaqueribe fez uma afronta. Ele sofreu duas afrontas: a afronta da morte e a sentença de Senaqueribe para destruir todo Judá. Não ia só destruir a vida dele, mas todo o povo de Israel. Mas eu quero dizer que o povo de Israel, que estava voltado a Deus, irmão, foi buscar ao Senhor, foi buscar reforço de oração na casa do profeta Isaías. E você veio hoje na casa, no meio desta congregação, oh glória, tu vieste para o lugar certo. É aqui que é o lugar certo, é neste lugar que Deus marcou a tua vitória nesta noite. Irmã Fátima, você está falando porque você não sabe a situação que eu estou passando, mas eu quero dizer que Deus vai mudar este cenário. Deus vai mudar essa história. A Bíblia diz que então ele levanta um grande exército para afrontar Ezequias, manda recado, porque ele acima, ele manda recado. E os portadores do inferno, às vezes ele usa até o próprio crente para sentenciar contra nossas vidas. Mas eu quero dizer
Que crente que ele recebeu sentença de morte, que recebeu sentença de maldição, Deus diz assim, estou quebrando hoje. Aleluia. Estou anulando. Talvez você não entenda. Fala, irmã, você talvez não entenda. Mas o nosso Deus está aqui nessa noite, como um grande guerreiro, zelando por mim e por ti. Ele tem cuidado de ti. Ô glória, ô glória, glória. Hoje eu vou fazer sobretudo a direção de Deus. Sempre eu faço pela direção de Deus. E hoje eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, tá, pastora Beth? E a Bíblia diz então que ele vira o seu rosto. A Bíblia diz que ali ele está afrontado. Agora imagina uma pessoa doente, recebe uma sentença de morte e uma afronta do inferno também, que vai destruir não só a vida dele, mas toda a família dele, toda a cidade de Judá, de Jerusalém. Talvez você esteja olhando e dizendo, Deus, será que nessa cidade? Deus, será que vai acontecer? Deus diz assim, estou soprando um vento para longe daqui deste lugar. Talvez você não tenha noção, mas nessa cidade, quando eu adentrei hoje, eu senti uma fortaleza tão grande aqui, uma fortaleza do inferno. Eu nem falei para a pastora Beth, mas eu vi uma fortaleza assim terrível. Mas o Senhor que me assiste e que te assiste, quando eu estava sentada ali, Deus falou assim para mim, bota e fala para a pastora Beth, bota esses crentes que não gostam de orar, botar para orar, viu, pastora Beth? Aleluia. Eu não sei quantos membros tem aqui nessa igreja, ou se tem membros, se não tem. Mas se tem, se ora, e se não ora, se ora vai ter que orar mais. E se não ora, vai ter que aprender a orar. Aleluia. Ora. Glória a Deus, aleluia. Você vai ter que aprender a ser crente de orar. Que negócio é esse? E aqui foi falado, na palavra e na oração. Hoje eu não sei quem foi aqui, ministrou alguma coisa, que é na palavra e na oração. Acho que foi o irmão Vitor que falou. E a Bíblia diz então que este homem foi ameaçado de morte, mas ele tinha um Deus, ele tinha fidelidade, ele tinha inteireza de coração, ele fazia as coisas que eram fiéis, ele andava no caminho do Senhor, ele escolheu, como o salmista Davi também, escolhi andar na tua verdade, porque a tua palavra desde o princípio é a verdade, ó Deus. E ele diz, ó Deus, conheci os teus caminhos, e por teus caminhos é que eu vou andar. É por essas veredas que eu vou andar, Deus. Ainda que me vindo aflição, Deus, eu hei de confiar em ti. Deus, ainda que me venha o gigante, aqui foi falado de gigante. Ainda que venha esse gigante, bisnedó de Deus, mas não vai apagar a lâmpada de Israel aqui neste lugar. Talvez você diz assim, irmã, eu estou fraca, mas Deus me trouxe aqui essa noite para profetizar sobre a tua vida. Essa lâmpada, aramanduiaçou, não vai apagar, pastora Beth. O negócio vai incendiar. Remanduiaçou, remanduiacé. Glória. Eu vou ser bem rápida na mensagem, porque eu vou fazer o que Deus falou para mim, tá? Com você aqui. Amém? E o pastor Gilberto. Aleluia. E a Bíblia diz que ele vira, ele chora, ele clama e vai declarando tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele fez diante do Senhor, há quanto tempo ele já reinava, há quanto tempo ele já servia a Deus, há quanto tempo, mesmo não tendo referência dentro da sua casa, na sua paternidade, não, a Bíblia diz que ele não tinha referência, a Bíblia diz que ele não tinha um modelo dentro da sua casa, ele não tinha um modelo no meio da sua família, mas eu quero dizer, talvez você não tenha um modelo na sua casa, nos seus ancestrais, entendeu? Mas Deus te escolheu para ser referência, para você ser crente de verdade, irmão. Como Ezequias foi. Lá na frente, ele fez as coisas erradas, mas isso é lá na frente, nós não vamos entrar nessa questão. Deus está dizendo aqui essa noite, que a Bíblia é muito clara, que Deus ouviu a oração desse homem. Deus ouviu, Deus viu as lágrimas desse homem. Então ele fala com o profeta, volta
volta e diz a Ezequias que eu vou aumentar os anos de vida dele. Eu não só vou aumentar os anos de vida dele, mas eu acrescentarei os anos de vida. Eu estou ouvindo, vou cessar a lágrima dos olhos dele. Eu defenderei esta causa dentro da casa dele. Eu defenderei, eu livrarei ele das garras do diabo. Vai dar livramento, Senhor, nessa noite, para mim e para ti. Ele diz aqui, nesta cidade, neste lugar, geograficamente, dentro desta igreja, no teu ministério, dentro da tua casa, diz o Senhor, esta causa que está demasiadamente impossível, diz o Senhor, diz o Senhor, assim quando ele usou o profeta Jeremias, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. A graça de Deus está sendo aqui hoje, neste lugar. A paz de Deus está aqui neste lugar, pastora Beth. A guerra é grande, a guerra era acirrada para o povo que estava cativo na Babilônia. Mas ele chama o profeta e diz assim: profeta, diga para esse povo que escapou da espada, da fome, da miséria, vai achar graça no deserto. E Deus está dizendo: eu não sei, Arabaxua Sambinaia, sobre o que você está dizendo, Deus, será que essa porta não abre? Senhor, será que esse deserto não acaba? Deus está dizendo nessa noite: eu estou trazendo a graça sobre a tua casa. Estou defendendo a tua causa, oh glória. Estou entrando na tua saúde, oh glória. Talvez você diga: Deus, mas não tem mais jeito, essa porta se fechou. Mas Deus está dizendo: vou abrir, vou te dar um sinal, ainda por esses dias, a basura decai. A Bíblia diz que quando Ezequias, ele recebeu a palavra de morte, depois vem a sentença de vida. A Bíblia diz, Elóia: e tu subirás, Ezequias, ao terceiro dia. Sabe o que Deus está dizendo? Que crente aqui vai subir à casa de Deus e vai testemunhar do que Deus está fazendo em tua vida nesta noite. Talvez você olhe e fale: mas irmã, eu já fiz essa cirurgia, mas eu ainda continuo assim. Irmã, está um problema no meu coração e o médico isso e aquilo outro. Mas eu quero dizer que nesta noite, descansa o teu coração, que não vai dar mais nada nesses exames, viu? Deus está te curando, Deus está te libertando, Deus está te restaurando, Deus está entrando no meio da tua casa e cessando essa guerra. Oh glória! Ele diz: aguenta um pouquinho. Olha, o salmista também estava em tanta aflição. Ele disse: Senhor, eu estou em tanta aflição, Senhor, mas eu creio, Deus. Eu creio que o inimigo vai bater em retirada. Quando a morte estava na casa de Davi, ele disse: Senhor, eu deito, durmo, porque eu sei que o Senhor me sustenta. Aonde a casa dele estava cercada de homens, de valentes, os próprios soldados deles que tinham se levantado e partilhado por lado do seu filho Absalão, que queria tirar a sua vida. Ele disse assim: Senhor, pereceria sem dúvida se não cresce, mas eu creio o bem que o Senhor vai efetuar na minha vida. Tem crente que vai dizer essa noite: Deus, a missionária Fátima trouxe essa palavra gloriosa nessa noite. E tu vai ver o bem que Deus vai efetuar na tua vida. Tem crente que vai dar canto de vitória. A senhora crê? A senhora crê? Moço, olha para mim. Você crê? E se você não crê, Jesus vai fazer do mesmo jeito. Eu vi o vento balançando sobre a tua vida. É sua esposa? O vento balançando, uma situação na tua vida e na tua vida. Mas Deus hoje te pega no colo e diz assim: vou abrir, vou fazer, vou te defender. Esta causa que é demasiadamente impossível, o Senhor diz: estou fazendo, estou operando sobre a tua vida. Moço, eu não sei onde tu moras, mas o Senhor diz assim: até o teu endereço eu vou mudar.
Até o endereço do Senhor eu vou mudar. Pergunta por quê? Porque Ele vai te esconder. Ele vai te esconder. Porque o inimigo luta muito, com muita fúria para acabar com a vida. É do teu irmão? É teu irmão? Pois é, o inimigo luta com muita fúria. E Deus já fechou tua sepultura muitas vezes, né, moço? Inúmeras vezes. Agora, um exército do inferno que vinha trilhando em cima de ti, e você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai mudar o teu endereço geográfico mesmo. E vai te esconder. Deus vai te esconder. E vai cegar o inimigo e vai botar você distante. Sabe para quê? Porque Ele tem uma obra gloriosa com a tua vida. Moços, não sei se você já declarou Jesus na sua vida, mas eu só sei de uma coisa. Ele tem prazer na tua vida. Ele tem prazer na tua alma, ô glória. No teu coração, uma ferida muito grande. Mas o Senhor diz, hoje estou passando uma mirra. Estou curando essas chagas, ô glória. Lamândio, remende, é sobre, na Arábia sou. Deus diz assim para ti, de 6 angústias tu passaste, na 7ª Deus está livrando, ô glórias. Na 7ª o Senhor está curando. Deus está entrando no teu estômago, moço. Você acredita que Deus está fazendo algo? Irmão, no teu estômago, e desce aqui, ó, para a região do teu intestino, para a região da tua bexiga, Deus está dando uma cura literalmente sobre a tua vida. Viu, amada? Deus está fazendo isso. Não conheço aquela jovem ali atrás, eu só estou revelando, porque depois Deus pediu, pastora Bé, para a gente chamar todos eles aqui e a gente orar por eles, tá? Essa moça que está aí sentada atrás, você levanta a sua mão direita. Deus, levanta mais, levanta, porque Deus diz assim, vou te abençoar. Eu vou fazer uma coisa extraordinária, irmão. É um sobrenatural na sua vida. Alguém olha e diz assim, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Deus vai fazer um extraordinário na sua vida. Eu não sei aonde você congrega, não sei se você congrega, não sei se você serve a Deus, mas eu só sei de uma coisa, do que Deus está me falando. Eu vou fazer um sobrenatural. Tu está à espera de uma grande vitória há muito tempo. E o Senhor diz assim, hoje foi o dia marcado para essa vitória. Haverá um sobrenatural. Tu vai ficar como quem sonha. Quando aquele povo estava lá na Babilônia, Deus fez uma promessa e disse assim, tu vai ficar como quem sonha. O Senhor vai fazer sobre a tua vida. O Senhor está fazendo sobre a sua saúde, viu? É sua mãe? Deus entra na sua saúde, viu, irmã? Novamente o Senhor entra no teu sangue. Novamente Deus entra aqui, na tua cabeça, viu? Deus está entrando na tua cabeça, assim, irmão, dando um processo de libertação. Não estou falando que você está endemoniada, não entenda isso. Deus está entrando com um processo de libertação e de cura na senhora. E eu vejo assim grandemente entrando sobre aqui da tua cabeça, descendo para essa parte, desce por aqui. Deus está fazendo um milagre dentro da senhora. Aqui, ele começa por aqui e daqui até aqui, Deus está fazendo um milagre dentro da senhora. A senhora acredita? A senhora acredita que a senhora não vai sentir mais o que a senhora sente? A senhora acredita nessa noite? E se a senhora não acredita, eu acredito pela senhora, porque Deus está me mostrando, viu, pastora Bela? Ele é médico por excelência. 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 Moço, por favor, fique de pé. O senhor congrega aqui? Não, congrego em outro lugar. Mas eu tenho vindo aqui todo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi um machado sobre as tuas mãos. E o diabo tentando arrancar esse machado. Só tentando. Porque essa noite, Deus pega esse machado, bota novamente nas tuas mãos. Pergunta o que é. É um milagre que Deus vai fazer na tua vida. É um milagre que Deus vai fazer na sua vida.
Irmão, há quanto tempo? Há quanto tempo? Aí tu diz assim, Senhor, será que ainda vai acontecer? Vai acontecer. E o Senhor diz nessa noite para você, vou fazer isso em favor dele. E ele diz com muita pressa. Aí tem um teólogo que diz que Deus não fala com muita pressa. Sim, ele falou para Ló, sai depressa. E ele falou para outros também, vou fazer com muita pressa. E o Senhor disse, quando disse também para Mardoqueu, que a sentença de Mardoqueu era para tirar a vida dele. E Deus diz assim, vem depressa, Mardoqueu, vem depressa. E Deus está dizendo que está vindo depressa em teu favor. Você acredita nisso? Que Deus está fazendo em tua vida, no teu ministério? Deus tem uma obra gloriosa através da tua vida, irmão. E Deus vai te dar essa vitória em nome de Jesus. Você crê? Você crê, amado? Jorge, descansa o teu coração. Eu vi a tua alma tão aflita, tão desesperada. E dizendo, Deus, por que não acontece? Jorge, talvez tu nunca mais vai querer falar comigo, mas eu vou falar o que Deus manda. Tu tem que orar mais. Tu tem que buscar mais. Deus pela madrugada cutuca ele, mas só que ele não quer saber de nada de ouvir Deus. Você sabe quando Deus levantava os profetas e falava assim, vou te levantar pelas madrugadas. Irmão, ele fazia isso com Jeremias, pela madrugada para ouvir a Deus. Mas, irmã Fátima, a Bíblia diz que Deus ouve a gente em qualquer momento. Sim, mas tem situações que ele vai nos chamar na madrugada. E Deus está dizendo que é para você buscar, que tem uma resposta do céu. E ele quer falar tete a tete contigo. Tu crê? Crê? O que está fechado, irmão, Deus vai abrir. O que está fechado, o que está truncado no teu caminho, Deus diz assim, ó, eu vou falar com ele na madrugada. E na madrugada eu darei esta grande vitória para ele. Tu crê? Descansa o teu coração, viu, menina? Quando eu estava conversando contigo lá, naquele papo, não foi por um acaso, não. Eu via um relógio, esse relógio todo douradinho. Eu falei, Deus, e o relógio desse tamanho assim? E Jesus diz assim, estou entrando dentro do coração dela e na válvula mitral. Não fique com medo, não. Não vai dar nada nos teus exames. Não vai dar nada nos teus exames. Satanás tem tripudiado muito. Aonde tu congrega, tem gente que ora por ti? Tem? Porque Deus falou comigo, que era para me chamar todo esse povo, inclusive a Marina, para nós orarmos por ela, tá, pastora Beth? Descansa o teu coração. Você disse, Deus, você me prometeu. Ei, Deus vai mudar o teu cenário, a tua história. Tu estava dizendo que tu estava fazendo aquele trabalho, mas não vai ficar naquele trabalho. Não vai ficar naquele trabalho. Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida, viu, Marina? Quando tu menos esperar, a resposta está chegando de vitória na tua vida. Em nome de Jesus. Quero dizer para essa irmãzinha linda, eu amo essa moça. O Senhor te ama muito mais, Glória. O inferno para, Deus entra. Eu quero dizer que o inferno vai parar dentro da tua casa. Presta bem atenção. Aquela situação que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Hoje, Deus manda te dizer, não vai voltar mais. Você crê? Que a providência de Deus está chegando. Ele diz, a providência dele está chegando. O socorro dele está chegando. Oh, glórias. Glorifique, irmão. Se fosse tu, olha aqui Deus falando assim, foi para essa situação que eu trouxe paz. E está entrando paz dentro da tua casa. Vejo no meio dos teus filhos, Deus dando uma grande libertação para um dos teus filhos. Jesus está fazendo a obra gloriosa na vida do teu filho, aquele que te preocupa muito, 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 muito. Deus diz assim, estou entrando, estou libertando, estou curando, estou operando sobre a vida dele, lamando e assome. Vejo Deus pegando uns papéis
E esses papéis estavam dentro de uma gaveta. Deus abre essa gaveta, bota nas tuas mãos, daqui tuas mãos. Vem aqui, filha, vem aqui. Eu vi esses papéis dentro de uma gaveta e fechada essa gaveta. Deus abre essa noite e diz assim: Boto, aquilo que o advogado da terra está negando para ti, aquilo que o juiz da terra está negando para ti, o Senhor está entrando com providência. O recurso do céu hoje entra para a tua vida, moça. O homem tem negado, o advogado tem negado, o juiz tem negado, ele pode negar, mas o do céu diz assim: eu sou a tua testemunha, eu sou o teu fiador, eu sou o teu juiz. E advogo esta causa nessa noite de tua vitória, porque Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso. Ô Vitor, vem aqui à frente, vem o pessoal aqui para frente, vem pastora Beth. E chamar o pessoal para nós orarmos. Levanta todo mundo. Deus hoje fez diferente. Deus pediu que eu chamasse... o pastor, quem está lá atrás tomando conta? Cadê o pastor Gilberto para a gente orar? Ele está lá tomando conta dos negócios? Pode vir à frente, moço. Pode vir. Deus falou que é para vir à frente. É. Pastor, aquele que está ali, o pastor Jorge é pastor. Ele é pastor. Pode ficar aqui, irmãos. Nós vamos orar, tá? Os meninos também. Vem Que... Não se espante não, irmão. Deus, Ele tem as suas multiformes graças de trabalhar. Você entrou aqui. Eu vi uma luz sobre você. E o diabo tem tentado muito contra a tua vida. Mas diz o Senhor, aquieta o teu coração. O inferno tem lutado com a tua vida. Mas o nosso Deus, que é zeloso, maravilhoso, tu não veio pela tua força do teu braço. Tu veio pelo Espírito Santo aqui essa noite, para você receber uma grande vitória. Ah, irmã, é fácil dizer que é vitória? Sim, é fácil, mas o Senhor está dizendo, estou dando livramento, estou cercando a tua casa, guardando tu e guardando os teus, entrando na tua saúde, aonde há uma situação difícil que ia ocorrer, haveria um grito de socorro e não teria tempo, mas o Senhor diz nessa noite, eu sou socorro, eu sou livramento, lamando ia sobre tudo que tu sentia, naia sobre, Deus diz nas emoções, uma ansiedade, uma opressão maligna sobre a tua vida, mas diz o Senhor, hoje eu entro com libertação na vida dela. O nome do Senhor será glorificado. Deus diz assim, tem uma causa, e esta causa tu tem colocado diante de Deus, falando, Deus, eu preciso de uma resposta, hoje eu quero de uma resposta. Deus diz, estou abrindo, estou botando em tuas mãos, Amande, Xerebe, Anagassubre, o diabo já roubou a tua paz, o diabo já roubou a tua alegria, o diabo está querendo roubar a tua fé, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dar vitória. Tu crê que Jesus está fazendo isso? Vamos orar, pastora Beth? Eu creio, Jesus. Você quer eu oro e você vai pôr na mão sobre eles? Vamos, Tá bom. Então você que é pastor, eu oro e você está? tudo pastor aqui. Ah, tá. Aleluia. Então bota os pastores para trabalhar aqui também. Aqui todo mundo tem que trabalhar. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos aqui diante de Ti, Deus, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, que veio hoje ouvir a Tua palavra, Senhor, que veio um decreto, Deus, ao Senhor do céu, mas um decreto que, Senhor, é para causar pânico em Ezequias, mas nessa noite, Deus, Tu mudaste a história, Tu mudaste o cenário, eu vejo o Senhor mudando o cenário de crente aqui, eu vejo o Senhor repreendendo o mal, eu vejo o Senhor mudando a história, eu vejo o Senhor, ó Deus, libertando, eu vejo o Senhor curando nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos todo o poder das trevas, toda a malignidade, tudo aquilo que tem adentrado no meio da igreja. Em nome de Jesus nós repreendemos essas fortalezas do mal. Em nome de Jesus repreendemos a morte, repreendendo o cheiro da morte. Nós repreendemos toda a maquinação do diabo, do inferno que tem se levantado contra a vida da tua igreja. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja.
estão sendo aqui ungidos, Pai, e derramando uma unção de cura, de libertação aqui neste lugar. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que toda mazela do diabo, Deus, toda artimanha, toda maracutaia de Satanás vai cair por terra nessa noite, assim como o Senhor deu livramento na casa de Judá, na casa de Jerusalém, na casa do rei Ezequias, lavando e sobre. Eu vejo o Senhor operando sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. É a tua igreja, é o teu povo que está aqui reunido, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um, Senhor, e nesta noite é noite do impossível, é noite de milagre, é noite de restauração, é noite de cura. Nesta noite, lavando e sobre da Gaçubre, entra agora com providência, entra agora com milagre, entra nas causas impossíveis, meu Deus, aquelas causas que são insolúveis, aquelas causas, meu Deus, aonde o homem já disse que é não, mas o Senhor diz que é já, que o Senhor vai abrir as portas. Lamando eu sobre, Deus, repreenda, meu Deus, aqui neste lugar, toda potestade, malignidade que tem invadido aqui esta rua, esta cidade, esta igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Senhor veio para saquear, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Oh Senhor, e nesta noite eu declaro sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Há uma unção gloriosa aqui neste lugar, sobre estas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, abrindo, quebrando o cadeado, despedaçando, Senhor, julgo, sentença de morte, sentença, meu Deus, proclamada por o homem, sentenças, meu Deus, delegada pelo homem, mas nessa noite há libertação, há cura, há milagre, no nome de Jesus, Pai, que o nome de Jesus se vai se dobrar todo o joelho, toda língua confessará que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor é o nosso bom pastor, e o Senhor disse aqui desde a manhã, Deus, que o Senhor é o nosso bom pastor, Pai, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, mas o Senhor diz que esse povo se alegrará, que as portas que estão fechadas vão se abrir, que as enfermidades que estão, Senhor, diagnosticadas pelo médico, vão ser curadas, o milagre vai chegar para aquele, Senhor, que há muito tempo luta por essa vitória. Deus, nesta noite, o Senhor disse, está pleiteando a causa, alamando eu sobre, Deus da glória, Deus de poder, Deus de vitória. Eu vejo sobre a vida do Vitor, o Senhor entrando no coração, nas artérias, meu Deus, aleluia, Deus, aquilo que o médico pôs, mas que a medicina não dá conta, Deus, que é apenas paliativo. O Senhor diz hoje que está trazendo, Deus, uma direção para ele, o Senhor está trazendo algo e colocando sobre as mãos do Vitor nessa noite, Pai querido, Pai amado, na vida dele, na vida da esposa dele, em nome de Jesus, Pai querido, eu creio e declaro, Deus, este milagre sobre a vida do coração do Vitor, em nome de Jesus, Paizinho querido, sobre estas vidas, Pai, nós declaramos a vitória do teu povo, nós declaramos a restauração, nós declaramos que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o bom pastor, Naia subdemanto, Nagaçubre, Deus de poder, Deus de graça, Deus de vitória, meu Deus, quebra as barreiras, Deus destrui os gigantes, vai desembaraçando o caminho, meu Deus, nessa noite, deste povo, desta igreja, que está aqui, Senhor, nesta noite, venha libertar, venha restaurar, venha operar, Senhor, maravilha, no meio deste povo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda guerra, todo gigante, toda obra de embaraço, toda artimanha, toda maracutaia, oh Deus, toda opressão, toda depressão, toda malignidade, toda ordem do inferno que veio contra a vida da tua igreja, Senhor, não prevalecerá, porque há o sinal de Deus, alabassura decai, Deus de poder, Deus de graça, Deus de vitória, Deus de livramento, meu Deus, nessa noite, entra com libertação, meu Deus, entra com restauração, meu Deus, nessa noite, entra com milagre, Senhor, eu creio, Jesus, nessa noite, que a glória do Senhor está passando por aqui, a graça do Senhor, Deus, neste lugar, Narábia soube, Anjaia sube, Anaia sobre, a graça do Senhor está aqui, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor está repreendendo todo o mal, Deus, nessa casa, neste lugar, meu Deus, quebra mesmo, toda armadilha, toda artimanha, Senhor, toda obra maquiavélica, Deus, aqui neste lugar, nesta casa, onde habita o teu nome, Deus, eu creio que haverá livramento, que haverá cura, que haverá milagre, neste lugar, nesta casa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que Tu venhas aspergir Teu sangue sobre as nossas vidas, nesta noite. Ora, bassuri,
câncer. Senhor, ó Deus, em nome de Senhor, em nome de Jesus. Jesus. Sim, Senhor, ó Deus, entra, meu Deus, com Trabalha de providência, uma meu maneira Senhor. poderosa. Liberta, meu Deus, ó Pai. Entra aqui, meu Deus, nessa noite, meu Pai. Entra com providência. Meu Senhor, ó Deus, Senhor. Em nome de Senhor, em nome de Jesus, na saúde dela, meu Deus. Entra mesmo, Senhor, com milagre nessa causa dessa senhora, Deus, em nome de Jesus, da sua filha. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, toda maledicência, todo mal, toda artimanha, toda maracutaia, tudo aquilo que Satanás intenta, Senhor, contra esta família, em nome de Jesus, põe por terra na vida dessa jovem, a libertação, a restauração e a milagre sobre esta vida, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, nessa noite, Pai, que a glória do Senhor se manifestará sobre essa vida, Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Jesus, na vitória. Eu creio, Senhor Jesus, na vitória dela. Eu creio, Senhor Jesus, na vitória, Deus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Toma em tuas mãos, Senhor. Faça, meu Deus, a obra completa na vida dessa jovem, meu Pai. Venha dar vitória, Deus, para ela, Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, vazio querido. Sim, meu Deus. Em Jesus. Amém. Deus Todo-Poderoso, Jesus amado, Senhor, ó Deus. Toma em tuas mãos, Jesus. Entra, meu Deus, com providência, Senhor. Entra com libertação e com milagre, Deus, sobre a vida dele, meu Deus. Em nome de Jesus, querido Deus. Pai, Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, Todo-Poderoso, estende as tuas mãos, Jesus. Faz a obra, Deus, sobre a vida deste homem. Deus, eu não conheço, mas eu sei que há um grande galardão. Deus, eu creio, meu Deus, essa noite, que a glória do Senhor está sobre esta vida. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o inimigo não vai prevalecer, que a tua glória é muito maior do que ele está pensando, do que ele está imaginando. Ramandu Yasebre, Aramandu Yasebe Mantrio, Deus de poder, Deus de graça, Deus de vitória, Deus de livramento, quebra todo mal, toda mandigaria, tudo aquilo que foi feito, em nome de Jesus, destrua, Senhor, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, ó Deus, tuas mãos, Jesus, abençoa a vida, o ministério, a vida espiritual deste homem, Senhor, em nome de Jesus, Deus, e amém, Senhor. Estou aqui. Dela? Você não orou? Hã? Você orou? Ah, então, tudo bem. Põe aqui a mão. Sobre a vida dela aqui. Querido Deus, aplica, Senhor Deus, em nome de Jesus, entra, meu Senhor, faz esta obra de milagre sobre a vida dela, Deus, nessa noite, meu Pai, repreenda, meu Senhor. Por que te preocupas tanto, mulher? Alabre a Senhor sobre Deus, terra e a mão. entra, Senhor, com providência. Se tu não pode Senhor Deus, eu creio, Jesus. colocar nada nem tuas mãos Sim, Jesus. sobre aquilo que tu me pede chorando. Arábia Subriana, Aramassuricana. Sabia que ela está entrando em depressão? Aham, Deus mostrou. Mostrou? Sai em nome de Jesus todo mal. É uma opressão Toda maligna que vem rejeição, sobre a vida dela. toda fúria do inimigo seja agora quebrada, anulada, desfeita. Satanás está tripudiando contra a vida dela, reivindicando, querendo colocar depressão sobre a vida dela, querendo colocar a labaçuria da tristeza. E o Senhor manda te dizer, não estejais ansiosos por coisa nenhuma. Senhor, entra mesmo com providência. Eita, Deus vai entrar com providência, viu, amada? Viu?